genética eles vão falar isso, que os vegetais crescem em função de diferentes ações. Então, para a genética vale o quê? O vegetal é o que é em função do ambiente e da informação, olha lá, genética que tem. Aí, o que seria genética? Quantas sementes, vamos lá, vocês têm quantas sementes de abacate eu coloco na minha mão aqui? Quantas sementes de abacate eu coloco na minha mão? Qual é o tamanho de uma semente de abacate? Vocês nunca viram uma semente de abacate, nunca comeram abacate, nunca abriram abacate. Qual é o tamanho da semente de abacate? Cabe na minha mão ou não? Sim, quantas cabem na minha mão? Uma, talvez duas. Cabe aqui. A semente é grandona ali nessa. Eu pergunto, eu faço quantas sementes de eucalipto cabem na minha mão? Várias quantas? Na minha mão aqui. Quanto cabe 10, cabe 20? Olha, agrônomo aqui na sala de aula. Agrônomo. Estou perguntando, não souberam, uma parte não soube responder quantas sementes de abacate cabe na minha mão. Nunca cortaram o abacate. Quantas sementes de eucalipto cabe na minha mão? Qual é o tamanho da semente de eucalipto? 20? Nada a ver, esconde essa. 100? Esconde essa. Quantas sementes de eucalipto cabe na minha mão? Sabe quanto deve caber? Nem eu sei. Deve caber umas 3.000 sementes de eucalipto na minha mão, 5.000. Ela é desse tamanhozinho. Qual é o tamanho de uma árvore de eucalipto? Qual é o tamanho? É baixinha? Ou vocês não sabem que eu nunca vi um eucalipto na vida? Hein? Hein? Aonde tem uma seringueira aqui na UFA? Vai aí pra você, não. Onde tem uma seringueira na UFA? Que tamanho que é a árvore de seringueira? Quantas sementes de seringueira cabem na minha mão? Vocês devem saber agora, eu já falei qual é o tamanho da semente de seringueira. Qual é o tamanho das sementes? Vocês são agrônomos. É agrônomo de sala, é agrônomo de escritório, tem que estar lá. Quantas sementes? O tamanho de um ovo de codorna. Vocês nunca viram um ovo de codorna. Qual é o tamanho do ovo de codorna? Vai, fala pra mim. Muito bem. Quantas sementes cabem na minha mão? 3. Seringueira? Umas 3, 4. Cabe na minha mão. Cabe. Vocês vão ver, fica esperto, desce lá, tem a fisiologia e o próximo prédio que é da prefeitura. Está lá, várias árvores ali plantadas ali, enfileiradazinha, bonitinha. Você descendo um passeio assim, ó, elas estão aqui, ó. Abaixo um pouquinho do passeio, perto do estacionamento entre a fisiologia e a prefeitura. É ali que estão as seringueiras. Quando elas soltam semente, é legal, você sai, cai no chão e você pisa assim, ela cai no crack. Mas é igualzinho o ovo de codorna. Então vamos lá. Aqui cabe 3.000 sementes de eucalipto na minha mão. Cabe um abacate, de abacate. Semente de eucalipto é aqui, ó. Aqui tem uma semente de eucalipto. Tá ali, ó. Na verdade é umas 3, 4, 5 quilos. E aqui agora, desse tamanho, é a semente de abacate. O tamanho da árvore de eucalipto e o tamanho da árvore de abacate. Esta sementinha aqui vai dar uma árvore aí de uns 20 metros de altura. Esta semente grandona vai dar uma árvore, dependendo do abacateiro, pode dar uma árvore de uns 15 metros, né? Ou um pouquinho menos. Ué, essa semente aqui dá uma árvore de 15 metros, essa aqui dá uma árvore também de 15 metros. É interessante. Então, o que as sementes carregam para dar aquela árvore daquele tamanho? O que ela carrega daqui? Informação o quê? Genética. Aí então lá na genética eles falam, cada indivíduo lá na semente, que é o início, né, de tudo, carrega uma informação genética do indivíduo que vai ser gerado. Aí eu pergunto para vocês, o número de galhos, o número de folhas, já está em informação aqui dentro da semente? O que vocês acham? Quantas folhas tem uma cibiteruna, hein?
Não tem não. Quantas? Vocês acham que tem? O número de folhas, o número de galhos que tem na planta, está lá dentro já da informação genética, ele sofre alguma ação que influencia o número de folhas e o número de galhos. Na minha época de estudante aqui, plantaram as sibicurunas lá do outro lado, lá perto da biblioteca. A única árvore que não crescia era lá perto da biblioteca. Era inacreditável. Não conseguia crescer perto da biblioteca. Será por que a sibicuruna perto da biblioteca, do lado da biblioteca, não crescia? Todo mundo que passava lá, um chutava a árvore, esbarrava a mochila nela, quebrava um galinho. Correto? Então existe ação que influencia no crescimento da planta. Ambiental. E ambiental vale tudo, né? Ambiental vale luz, vale temperatura, ação nossa, animal, e aí vai. Tudo que tem, que pode ter no ambiente, influencia o crescimento vegetal. Aí você fala, os tratos culturais que você vai lá, tudo isso é ambiental. Então existe uma carga genética, uma ação genética, vocês vão ver muito o termo carga genética. Existe uma carga genética que é a informação do indivíduo. Se vocês olharem todos os eucaliptos têm um formato, uma arquitetura praticamente idêntica. O número de galho e o número de folha não é igual não. Você pode contar que não vai ser igual não. Por quê? Porque cada indivíduo é um eu. A palavra diz, indivíduo é um indivíduo. Então a ação ambiental sobre ele vai diferenciar um do outro. Mesma coisa o abacateiro. O abacateiro tem uma arquitetura, um tamanho. Você bate o olho e você é o abacateiro, é uma mangueira. Você sabe mais ou menos o que é, em função do formato, tipo de folha e tudo mais. Isso é o que? Ação genética. Agora, o número de folha, o número de galho pode variar em função da ação ambiental. Mesma coisa, o jovem aqui. Como é que é o seu nome, jovem? Vitor. Ô Vitor, se você acompanhar o Vitor, for nas ações que o Vitor faz, você vai ser uma pessoa chique. Agora acompanha aí um Neymar da vida. Vai fazer o que o Neymar faz. Você vai ser, cai de nós, vai dar problema. Você vai ser problemático. Então o ambiente na qual você está influencia o que você é. Diga como é que é o ditado, vocês não sabem esse ditado. Diga como quem não anda se direito. Exatamente. Então o ambiente influencia a sua cabeça. Tem gente aqui, colega aqui, que dificilmente vai na aula prática na quinta-feira de manhã. Por quê? Porque ele é influenciado pelos colegas da República e gosta de ir aonde? Juntar-se na quarta-feira à noite. Aí não consegue levantar de manhã para ir na aula. Não é só um não, tem mais, eu estou sabendo, tem mais. O ambiente influencia o comportamento do indivíduo. A mesma coisa ocorre com os vegetais. Aqui tem uma outra ação. Antigamente só se falava que o quê? Que o vegetal ele cresce, olha lá, ele cresce, desenvolve, vou entrar com um termo agora para vocês, em função do ambiente e da carga genética dele. Aí a fisiologia vem com uma outra ação que nós vimos anteriormente, que o vegetal é o que é em função. Cadê, gente? Cadê o giz? Sai daqui, obrigado. O vegetal é o que é em função da ação genética. O ambiente, existe uma outra ação que os fisiologistas colocaram que é em função da ação hormonal. O hormônio. Nós vimos, por exemplo, que deficiência de certos hormônios pode ser a genética que for, que o vegetal não sobrevive. Correto? Uma deficiência, por exemplo, de ácido abscísico. Qual que é a consequência da deficiência de ácido abscísico? Os estômagos permanecem o quê? Uma planta, os estômagos permanecem abertos. Uma deficiência de ácido abscísico na formação da semente, o que acontece? Germinação da planta mãe. Então, além
do ambiente, além da genética, existe a ação também hormonal. Vamos lá, existe a semente, que nós vamos ver que é a unidade de propagação, existe a planta. Então, do indivíduo chegar da semente à planta, ele tem que fazer o quê? A semente é o início, planta é o final. É o que nós chamamos de crescimento e desenvolvimento. Da planta, uma vez adulto, o indivíduo, ele faz o que? A produção. Produção de quê? Como é que nós sabemos que o indivíduo chegou no estágio adulto? Como que nós sabemos que a planta está no estágio adulto? Essa planta, vários lá no campo, vocês podem falar o que vocês quiserem. Planta madura, planta adulta. Como é que eu sei que a planta está adulta? O que caracteriza uma planta adulta? Produção de semente. Capacidade de produção de semente. O que tem antes da produção de semente? Capacidade de florescimento. Muito bem. Toda planta que floresce, então ela tem capacidade de formação de fruto. Toda planta que floresce, vocês falam, a planta já atingiu o estado de quê? Adulto. Então, uma semente origina e uma planta origina várias sementes. E isto só ocorre em função de uma ação que ambiental, genética e ação que hormonal. Essa ação hormonal seria proveniente da ação ambiental? O ambiente influencia a ação hormonal. Mas se não tiver hormônio, nada acontece. Tá? Pode usar o termo carga hormonal, né? O ambiente influencia a carga hormonal, o ambiente influi a ação hormonal. Então, tipo assim, ela não influencia diretamente, mas o ambiente influencia a ação hormonal e a ação hormonal influencia a Exatamente. Então, na verdade, era tudo ambiental, né? Ambiental e genética apenas, tá? Mas os fisiologistas entravam, peraí, deixa nós falarmos uma coisinha aí que tem um detalhe. Então, muitas vezes o ambiente atua no hormônio, o hormônio vai direcionar o que é. No caso, por exemplo, fala ambiental, falta de água e ambiente. Nós vimos aqui, né? Sem água, o vegetal não cresce. Então, se ele vai atuar diretamente no hormônio, não necessariamente, mas sem água não ocorre fotossíntese. É hormônio? Não é tanto hormônio, né? Então assim, é a combinação desses três que faz a planta crescer e desenvolver. O que é crescimento? O que é crescimento aqui? Crescimento. Alguém aqui está crescendo ainda ou não? Está crescendo? O que é crescimento? O que é crescimento? O que é crescimento? Aumento de tamanho, peso e volume. Muito bem, Isabela. Aumento em quê? Tamanho. Eu estou escrevendo aqui, ó. Peso ou volume. Isso é crescimento. Tem alguém aumentando em tamanho aqui? Hein? É um final de semana. Hein? Você, Isabela? Comeu muito ou bebeu muito ou os dois? Os dois. Nossa, isso aí foi animado o negócio. Aumenta em tamanho, peso ou volume, isso é crescimento. Eu também cresci esse final de semana. Cresci bem também. Cresci muito bem. O que é desenvolvimento? Aí desenvolvimento é o que? É crescimento. O termo crescimento mais diferenciação celular. O que quer dizer crescimento? Nós sabemos, aumento em tamanho, peso ou volume, mas o que quer dizer esse tal de diferenciação celular? Diferenciação celular é a capacidade
de formar órgãos. Capacidade de formar órgãos. Crescimento e desenvolvimento. Crescimento, aumento em tamanho, peso ou volume. Inchar. Desenvolvimento é diferente, é a capacidade de crescer mais a diferenciação celular. Eu tenho uma semente, está aqui uma semente de abacate. O que vai acontecer com essa semente de abacate? A semente pode entumecer, né? Encher de água. O que aconteceu? Se encheu de água, o que é? Crescimento. Encheu de água é só crescimento. Aumenta em tamanho, peso ou volume. Quando começa o que agora? Emissão de radícula é o quê? Desenvolvimento. Formação de parte aérea, folhinha daqui, desenvolvimento. Isso aqui é crescimento e desenvolvimento. Quando, vou mostrar para vocês agora, daqui um pouquinho, quando ocorre às vezes o crescimento de algum órgão, ele incha um pouquinho, tá? Já tem um outro termo, no caso de fisiologia, principalmente em germinação de sementes, né? Germinação em si, germinação só pode ser de sementes, né? Mas o fato de crescer é somente aumento em volume. Desenvolvimento é formação de órgãos. Eu pergunto a vocês, como é que nós diferenciamos os vegetais? Alguém chegar perto de você e falar assim, pô, você está vegetando, hein, cara? Você está vegetando, hein? O que você falaria pro cara assim, eu não estou vegetando porque eu... Completa a frase também. Eu não faço fotossíntese, muito bem, eu não faço fotossíntese. Somente os vegetais realizam fotossíntese, né? Então, eu não vegeto, eu não faço fotossíntese. Outra coisa. Acho que deve ter falado do seu lado. Quando nós formamos, vamos lá, quando nós somos lá a fecundação do óvulo, no nosso caso, o que acontece logo depois? Os órgãos principais eles são formados, sim ou não? Forma-se, por exemplo, os bracinhos, forma as perninhas, lá quando começou? Ou seja, de uma semente, se eu der uma semente para vocês aqui, qualquer semente aqui agora, pá, tem uma semente, e perguntar para vocês quantos galhos vão ter? Você sabe quantos terão? Não. Mas se nós sabemos que uma criança normal, quando cresce, quantos galhos tem? Quantas ramificações tem? Normalmente nenhum. Quatro. Falando assim, ó, criança, né? Quantas ramificações tem? Quatro ramificaçõezinhas, né? Estão entendendo? Qual a diferença entre os vegetais e nós? Existe a informação genética, correto? Mas quem vai influenciar, olha que legal, quem influencia a formação de órgãos, ou seja, quantas raízes vão ter, quantas folhas vão ter, quantos galhos vão ter, é o ambiente. Imagina se o ambiente influenciasse vocês para ver quantas pernas vocês teriam, quantos braços vocês teriam, vocês não, nós não teríamos. Seria uma coisa interessante, né? Quem é que anda muito aqui? Eu vejo a maioria aqui tudo gordinho, né? Você já andou muito na vida. Mas eu vejo muito gordinho aqui, muito. Nossa Senhora! Eu vejo alunos, eu vejo vocês andando na rua, dá uma tristeza. Mocorongozinhas, parece um termo. Então, os vegetais, olha legal, estou batendo essa tecla com vocês, os vegetais, existe uma ação ambiental muito interessante sobre os vegetais, e esta ação ambiental, juntamente com a carga genética, é responsável pelo crescimento e desenvolvimento. Os vegetais são muito influenciados pelo ambiente na formação, na o quê? Diferenciação celular. O ambiente influencia muito o que? O crescimento ou o desenvolvimento dos vegetais?
O desenvolvimento dos vegetais. Olha por quê? Olha, influencia a capacidade do vegetal de quê? Formar o quê? Órgãos. Por que o ambiente influencia no vegetal? O ambiente atua diretamente aonde? No desenvolvimento. Principalmente aonde? A capacidade de formação de órgãos. Por isso que atua diretamente no desenvolvimento. O que é crescimento novamente para vocês? O que é crescimento? Como que o vegetal pode aumentar? Como uma semente pode aumentar de tamanho? Semente. Aumentando o tamanho celular. Como que a semente pode aumentar o tamanho? Semente. Exatamente. A imbebição de água puramente é um fato que a imbebição de água por uma semente, ela é biológica ou ela é física? Puramente o quê? Física. Aí eu vou já antecipando, uma semente morta embebe ou não de água? Embebe ou não de água? Embebe. Por quê? Porque a imbebição de água é puramente o quê? Física, nada biológico. Basta que haja o quê? Para que haja imbebição de água na semente. Entre onde? Entre o solo e a semente. E a semente. Quem tem que ter mais potencial hídrico? Onde tem que ter mais água? Dentro da semente ou fora da semente? Fora da semente, mas a água entra. Então a imbebição é puramente o quê? Física. Uma semente morta, então, é capaz de beber de água. Dando sequência a esse raciocínio de vocês, o desenvolvimento dos vegetais divide em fases. Todos os vegetais passam por essas fases. A permanência, o tempo desta fase aí varia de espécie para espécie, mas todos vão passar por qual? Primeira fase do desenvolvimento. Germinação, primeira fase do desenvolvimento dos vegetais. Segundo, juvenilidade. Essas são as fases do desenvolvimento dos vegetais. Quais são as fases do desenvolvimento? Germinação, juvenilidade, Todos assinaram? Não, Passa para trás. Quais são as fases do desenvolvimento? Desenvolvimento dos vegetais? Quem sabe isso de cor? Qual que é? Germinação, juvenilidade, maturação, florescimento, frutificação, morte não é uma fase, né? A gente até brinca, né? Eu falo, morreu. Não é a fase. O desenvolvimento visa o quê? O que o desenvolvimento enxerga lá na frente? O desenvolvimento visa o quê? Qual que é o último? Nós nos desenvolvemos para morrer. Nós estamos no caminho da morte. Um fruto em amadurecimento é o fruto que dá o quê? Você pode falar? O fruto está amadurecendo, ele estava verde, agora está amadurecendo. Ele está o quê? Morrendo. Então, visa o quê? Desenvolvendo vegetais? A morte. Interessante. No caso da germinação, que é o início de tudo, né, lá na semente,
Existem dois termos de germinação. Então, essa vocês têm que aprender. Porque esse termo de germinação germinação fisiológica e germinação agronômica. Vocês lá na roça de vocês lá, plantou milho. Como é que você sabe que germinou? Você sabe, germinou. Quando houve emergência. O que é germinação, na verdade? Germinação é a passagem da semente, a semente, que é a unidade de reprodutiva da planta, para o quê? Para uma planta. Para uma o quê? Muda. Nós chamamos de plântula. Muito bem. Então é a passagem da unidade que está lá, uma unidade reprodutiva dispersiva, para uma unidade o quê? Um indivíduo, que é uma plantinha. Né? Nós ficamos em plantinha. A gente fala o termo plântula. Isso aqui é germinação. Existem dois termos de germinação: a fisiológica e a agronômica. A agronômica popular, lá da roça. Agora, o agrônomo, que são vocês, não pode ficar usando termos da roça, né? O agrônomo, qual é a diferença do agrônomo? O agrônomo é aquele que é capaz de conversar lá com o rapaz lá na roça e capaz de conversar com o professor, com o pesquisador. Então, ele tem que usar os termos dele corretos. Então, qual a diferença? O que no geral, em geralzão, no povão, aí nós sabemos? Não, germinou. Germinou quer dizer o quê para eles? Quando saiu do solo, muito bem. Isso já não é para fisiológico, porque a germinação já aconteceu há muito tempo. Então, qual a diferença entre fisiológica e agronômica? Germinação fisiológica quer dizer o quê? Crescimento do eixo embrionário. Quando ocorre o crescimento do eixo embrionário, o que o eixo embrionário é na semente? Aquela parte da semente que vai dar origem ao quê? O eixo embrionário, o embriãozinho lá. Vai dar origem ao quê? A plântula. Vai dar origem a duas coisinhas. Uma vai para baixo e uma para cima. Então o embrião dá origem ao quê? A radícula e ao aurículo. Então as primeiras estruturas a serem formadas durante a germinação de sementes são o quê? Radícula, que no final vai dar origem a quem? A esse caulículo, que no final vai dar origem a quê? Ao caule e a parte aérea. Tá? Então, quando a semente entumece, eu vou mostrar aqui um pouquinho como a semente entumece. O que quer dizer entumecer? Entrou o que na semente? Água. E houve um crescimento. O que é crescimento? Aumento. O tamanho e volume de quem? Do eixo embrionário, não da semente. O embrião é formado, a semente é formada pelo embrião mais o endosperma, né? Lembra de sementinha de milho? Tem um embrião e tem um endosperma. Lá nas dicotiledôneos do feijão tem um embriãozinho e tem os cotilédones. Estou falando do embriãozinho, uma parte da semente. Vocês já tiveram anatomia, né? Então, o embrião está lá, o embrião dá origem aqui a duas coisinhas. O embrião dá origem a quê? Raiz, a radícula e a caulículo. Quando o embrião ele entumece, ele cresce, crescimento, ele aumenta de quê? Cresceu, isso é germinação aqui para nós? Fisiológica. Então, crescimento do eixo embrionário é germinação de fisiológica. O que seria a germinação agronômica? Aí o povão está vendo. O que é? É quando ocorre a saída do que para fora? A raiz sai para fora, aqui lá. O que sai para fora? O caule, a parte aérea sai para fora, né? Nós chamamos de que isso então? É chamado de emergência da plântula. Então a agronômica nada mais é do que o quê? Emergência
emergência da plântula. O que quer dizer emergência da plântula? Emergência da plântula quer dizer o quê? O tal líquido saiu para fora. Então você vê a parte aérea, ó, brotou, até dói, brotou. Semente brota? Semente não brota não. Brota é galho, semente não brota não. Ó, saiu do solo? Não. Emergiu. Emergência da plântula, então, é germinação, o quê? Eu gosto de colocar essa definição para vocês, porque vocês vão ser agrônomos, profissionais experientes, né? E quando vocês vão comprar uma semente, eu vou comprar uma semente agora, eu vou lá na loja comprar uma semente, aí vocês querem um lote de sementes que tenha quantos por cento de germinação? Quantos por cento de germinação vocês acham que é importante ter? Vocês querem ter uma semente que tenha quantos por cento de germinação? 100% de germinação? 100%? Então, o que vocês acham? Qual que é o quantos por cento de germinação? É isso? Olha, o professor Renato fazendo a pergunta e tem uma pegadinha aí. Quantos por cento de germinação vocês querem? Vamos olhar lá. O cara está vendendo para você. Não. Aqui tem 100% de germinação. Então é essa que eu quero comprar. Não, mas precisa que tem 100% de emergência. 100%? Muito bem. Qual é a pergunta que você tem que fazer para o cara? Qual germinação? Emergência. Qual germinação que você está falando? Qual a germinação que nós queremos que ocorra? Agronômica. A agronômica ou fisiológica? Agronômica. Por quê? Porque eu estou organicando. O que é a germinação fisiológica? O que é a germinação fisiológica? É o crescimento. Apenas o que ocorreu? Apenas o quê? Crescimento deixa. Apenas o que é crescimento? Entumecimento de quem? Do embrião. A semente morta, embebe ou não embebe? Só um pouquinho. Embebe ou não embebe de água? Embebe. Como é que você sabe que o embrião está vivo ou morto? Ele vai embeber? Mesmo ele estando morto? Vai. Ele vai dar origem ao caulículo e à radícula? Não, porque ele está morto. Mas ele vai embeber. Correto? Entenderam ou não? Ele vai embeber. O que quer dizer embeber? Não é embeber, beber cerveja, não. É embeber de água. Então o embrião, ele faz o quê? Ele cresce. Só que ele não dá origem ao caulículo e à radícula. Entenderam ou não? Então quando vocês forem comprar um lote de semente, o cara vai falar assim, olha, aqui tem 80% de germinação fisiológica. Fala, tá muito pouco, não tá não? 80% de germinação fisiológica só vai ser possível dar o quê? No mínimo 80% de germinação agronômica, correto ou não? Sim. Tem jeito de mais, porque se não entumeceu, não vai crescer. Está falando que, não, quantos por cento de germinação fisiológica tem? Tem 20%, quer dizer que 80% das sementes estão mortas. Entenderam ou não entenderam? Não é bom não. Então quando vocês forem perguntar, o cara for vender, a capacidade de germinação é de 95%. Qual que você está falando? 95% fisiológica ou agronômica? Você tem que plantar para ver, senão não quero não. Que isso, gastar tudo depois não crescer nada. Entenderam ou não? Então, a fisiológica para nós é somente crescimento do eixo embrionário. A fisiologia não interessa muito da planta no final. Cresceu, entumeceu, germinação fisiológica. Emitiu radícula e caulículo é germinação agronômica? Não. O que é a germinação agronômica? Quando o primeiro par de folhas sai para fora da terra. Isso aqui é a germinação agronômica. Porque ao primeiro par de folhas sair para a terra, configura o quê? Emergência da planta. Quais são as fases? Pergunta, Jorge. Mas emergência não é um aspecto que o fabricante se preocupa.
falei que se preocupa com o aspecto de germinação fisiológica, porque emergência tem a ver com plantabilidade, não com germinação. O agrônomo tem que ver a planta, quer ver a planta fora. Então aí é agronômico. Mas aí você tem que plantar na altura certa, senão não vai emergir nunca. Aí retrato cultural. É outra coisa. Estou falando apenas que tudo que você fez está correto. Ela vai germinar, está apta a germinar. Tá? Se tudo que para poder germinar foi feito, você vai ter que. Eu vou falar aqui agora. Agora nós vamos ver que ele está envolvido na germinação, na emergência da planta. Tá? Se você fez tudo, tá, corretamente, o agrônomo, o vendedor vai ter que falar assim, vai ter tantos por cento de germinação. Nós estamos falando tanto por cento de emergência da planta, não germinação. Por que isso? Há um grande erro. Quem germina é quem? Quem germina é quem? É a planta germina? Quem semente? Semente germina, né? Então o termo germinação de semente é redundância, né? Correto? Só germina a semente, correto? Germinação é um termo ligado à semente. Então, quando você faz a aquisição, você vai ter que falar assim, quanto por cento de germinação? Você quer agronômica no final. Tá? Considerando que você fez todos os tratos culturais para propor a germinação. Se você não der uma coisa, nunca vai acontecer. A semente nunca vai germinar. Água. Tem uma outra coisinha que eu vou mostrar para vocês porque é necessário, dependendo do tipo de semente. Então, aí já são os tratos culturais. Espera só um pouquinho que você vai entender. Vamos lá. Quais são as fases da germinação de semente? São várias, e é muito legal. A primeira delas, qual que é? Qual que é? Imbibição de água. A imbibição de água. Aí eu já falei algumas coisas sobre imbibição de água. Imbibição de água é puramente o quê? Física. Puramente física. Então tem que haver o quê? Tem que haver maior potencial hidrônico. Mais água fora do que dentro da semente. Então, essa é uma delas. Porque a água, qual que é o termo que eu gosto de falar? Água disponível. Disponibilidade de água. A água é disponível para a semente. Não existe um tempo de imbibição de água. Se vocês quiserem fazer um estágio lá na fisiologia, mal barato, vocês estudam etapa por etapa dessa imbibição. Vocês podem ver que na maioria das sementes, né, na maioria das espécies, esse é o quadro. Então existe uma rápida imbibição de água no início, depois ela estabiliza o máximo de água presente. O mais legal de todos é que eu pergunto, por que tem que embeber de água para que a semente possa germinar? Eu brinco que se eu tivesse que estar num grupo de jurados para poder dar um emprego para um agrônomo, eu estou lá sentadinho vendo, aí o cara falando contigo, vou fazer isso, fazer aquilo, eu sei isso, aquilo. Qual seria? Eu faria uma pergunta só para o cara, uma só. Uma só. O agrônomo, uma só pergunta para mim, se o cara merece ou não merece o emprego. Olha que é um empregão mesmo. Qual é a pergunta que eu faria para um agrônomo? Por que precisa de água? Qual a importância da água para os vegetais? Só isso, vale mais nada. Uma pergunta, água. Todo mundo sabe que tem que dar água no vegetal, né? Qual a importância da água para os vegetais? Teria várias maneiras de vocês responderem para mim, várias. Uma delas está aqui. Então aqui, para que ocorra a germinação, quer dizer, presta atenção no que eu falei, para que ocorra a germinação, para que ocorra
que a semente forme um indivíduo, correto? Que a profissão de vocês será isso. Vocês vão tentar fazer o quê? Primeiro, que a semente forme um indivíduo. Segundo, que o indivíduo cresça e produza. Essa é a função do agrônomo, no geral, né? No geral. Pergunta. A primeira parte da germinação da semente é o quê? Embebição de água. Foi meio engraçado. Por que a primeira... Olha, a água não vai precisar da água lá da fotossíntese? É ou não é? A fotossíntese depois que já correu a emergência da plântula, né? E o vegetal faz fotossíntese a vida dele inteira. Vai precisar de água a vida dele inteira, mas a primeira também é a embebição de água. O que é necessário em embebição de água? Porque primeiro entra a água, aí o embrião o quê? Cresce. Para que ele possa, antes de emitir o caulículo e a radícula e o caulículo, tem que encher de água. Qual a importância da água? O que a água está fazendo? Ativando o quê? Qual que é a segunda parte da embebição da semente? Depois que aconteceu a embebição da semente, qual que é? A ativação de quê? Agora ativação de quê? De enzimas. Opa, agora ativação de enzima. E nós vimos a ativação da enzima lá na semente. Tem uma enzima que é ativada primeiro, tem que haver um contato de uma água, né? Aí a água atua sobre um hormônio, e esse hormônio é que vai ativar a enzima, né? Mas a água, que no final das contas, qual que é esse hormônio que nós estamos falando? Giberelinas, muito bem. Ativa quais enzimas? As amilases, né? A alfa-amilase principalmente. Pois é necessário que embeber de água para ativar as enzimas, né? No final, não tem que ativar as enzimas? Como que a água ativa a enzima? As amilases são ativadas diretamente por meio das giberelinas, mas outras enzimas, proteases, é só ter água presente. Proteases, por exemplo, algumas lipases são ativadas. Mas por quê? Remete para o conhecimento de bioquímica puro. E aí que eu falo, eu tenho visto muito, eu preciso de um comentário de alguns educadores falando que o conhecimento agora, com a internet, com o celular, eu vi várias pessoas aqui no celular aqui hoje, né? É uma coisa que atrai mesmo, não tem jeito, mas o conhecimento ficou raso. O termo que eu achei interessante, raso. O termo foi esse, usado por educadores, né? Está assim, tendo muito conhecimento, e ele é disperso rapidamente, mas é raso, superficial, extremamente superficial. Eu fui convidado agora para dar palestras, olha que legal, para grandes empresas, uma grande empresa aí na área de agricultura. Ela está querendo treinar os funcionários dela. Como é que é o negócio? É formado por quem? É técnico em agropecuária e agrônomo, assim. Vocês querem treinar técnico em agropecuária e técnico em agrônomo sobre fotossíntese, translocação? Não faz sentido, velho. Como é que você quer treinar um cara sobre fotossíntese, o agrônomo? Você está entendendo? Por quê? Porque o conhecimento, a internet, dispersa rapidamente, mas é raso, superficial. É tão raso e tão superficial que aquele que sabe um pouquinho mais, ele destaca, ele dispara na frente do outro. Porque a maioria está na zona de conforto. O aluno gosta de zona de conforto. Eu quero passar na disciplina. O importante é passar. O conhecimento é raso. Estou usando um termo usado por educadores recentemente. Estou retornando agora para essa pergunta aqui. A embebição de água é importante e com a embebição de água ocorre a ativação de enzimas. Por quê? A água afeta a conformação da enzima? Não é na conformação não. Então vamos lá. Alguém quer arriscar? As enzimas precisam
enzima precisa de quantimetria, precisa de pH, precisa de temperatura correta. E a inibição em água faria ativação da enzima por muitos aspectos. Você acertou em cima. Aí eu 5 pontos. Alguém sabe o que foi que ele falou? pH. A Isabela já sabe, né? O que é importantíssimo para qualquer enzima funcionar? Toda enzima é uma? Nem toda enzima. Uma das coisas mais importantes que vocês têm em bioquímica e ativação de enzimas é cada enzima que ocorre. Existem centenas de uma célula, existem, sei lá, quantas enzimas no indivíduo, eu não sei quantas enzimas eu tenho, tá? Nem sei quantos tem um vegetal, mas para as enzimas funcionarem, uma das coisas mais importantes, lá em laboratório, quando vocês forem, se alguém quiser lá na fisiologia, lá, a gente trabalha muito com a redutase do nitrato lá. Se vocês forem lá, tem um professor lá, tem muita coisa que ele fala na vida dele, é redutase do nitrato. Redutase do nitrato. E lá eles fazem a redutase do nitrato. Ativar e desativa ela, ativa e desativa ela, brincando com o quê? Com o que da solução? pH da solução. Então, cada enzima para ser ativada tem o seu pH. Qual que é a palavra que eles usam? Começa com I, termina com L? pH começa com I, pH ideal. Muito bem. Cada enzima tem o seu pH ideal. Cada reação só ocorre num pH ideal. A pergunta é, vai legal agora então, por que uma semente seca não germina? Por que é necessário entrar água dentro dela? Por que uma semente seca não germina? Não está na Por que uma semente seca? Por que a falta de água? Estou ouvindo o contrário agora, nós estamos sabendo que toda enzima necessita de um pH ideal. Eu estou falando que esse pH ideal está associado ao que? A medição de água. Por que uma semente seca não germina? Porque se ela não tem água, ela não vai ter mudança no pH. No pH não vai ter ativação dessas enzimas. Por que o pH com uma semente seca não está ideal? Provavelmente porque o solo é ácido, o pH também está ácido. Quando a água entra em contato, o solo fica menos ácido. Solo? Não, estou falando lá já na semente, né? Primeira fase de emissão de água, já bebeu água. Agora vai ativar enzimas, correto? Lá no embrião, já está ativando enzimas no embrião. Por que a semente seca não germina? O que tem a ver com a emissão de água? Está aqui, está aqui claro. O que tem a ver com a emissão de água? Não está entrando água dentro da célula? Não vem bebendo água dentro da célula? Antes a célula não estava seca, vamos dizer assim, sem água. O que acontece com a entrada de água dentro da semente? O que vai acontecendo com a entrada de água? Solta do pH, Entra água, o seu exemplo que eu dou é esse, a semente está seca, né? Ela não está seca 100% não, né? Mas vai entrando água, entra água, o que a água está fazendo agora na célula? Mesma coisa agora aqui, ó. Minha boca está o quê? Sequinha, eu estou doido, eu esqueci de trazer minha água. Minha boca está sequinha, tá? Olha aqui, tá? Sequinha, eu estou doido para tomar uma água. Se eu começar a tomar água agora, o que vai acontecer com a minha boca? aumentando seu potencial. Ela vai saturando, vai aqui? Então, numa semente seca, por que não ocorre a germinação da semente seca? Está aqui, ó. Ela está saturada. Não há ativação da enzima. Não há o quê? Ativação das enzimas. Muito bem. Então, numa semente seca, não há ativação das enzimas. Por que não há ativação das enzimas? Vamos lá. Porque não atingiu o quê? O pH ideal. Muito bem. Então, o que a entrada de água faz? Então, num ambiente seco, o pH não está ideal. Então, vai entrando a água agora e vai acontecendo o que a água entrando na célula? Estava seca, não vai? Não estava seca a semente? A célula estava seca? A partir do momento que vai entrando a água, o que vai acontecer? Vai diluindo o que? Osso, eu falo osso, eu gosto de falar osso, mas osso constituintes da célula. Vai diluindo os constituintes, a água vai entrando, vai diluindo os constituintes, diluindo, aumentando a concentração de água, aumentando. O que vai acontecendo agora? Vai atingindo o que ideal? pH. Cada enzima tem o seu pH ideal. O pH das enzimas, olha aí, 5, alguma coisa, eu sei, 5,7 ativa um monte de enzimas, 5,8 ativa um monte, 5,9 ativa e assim vai.
Como é que vai atingir naquele pH ideal? Com a o quê? Entrada de água. Embebição de quê? Embebição da semente, não embebição de? Ah, vem embebição de água, vai embebendo de água, bebendo de água. Eu mencionei para vocês na última aula sobre os vivíparos. O que é um vivíparo? É uma Planta, vivíparo. É uma semente que germina na planta mãe. Semente não tem a ver com planta, é uma semente que germina na planta mãe. Então ela não tem o controle do quê? Se ela está germinando na planta mãe, ela não tem o controle do quê? Ela não tem o controle de germinação, não tem o controle de germinação. Mas por que ela germinou na planta mãe? Vamos lá olhar, fazer a aqui. Por que ela germinou na planta mãe? O que já está acontecendo lá na planta mãe? Ativação de quem? Muito bem, as enzimas estão sendo ativadas. Mas por que as enzimas estão ativadas lá na planta mãe? Porque teve contato com a água. Muito bem, correto? Então, se vocês olharem, olha que coisa mais legal. Isso é um conhecimento super, mas super legal. Se eu tenho um quadro aqui, agora eu estou com a semente, joga agora para o que está acontecendo agora. Estou falando agora na semente, a quantidade de água na semente. A quantidade de água quando o grão está sendo formado. O grão está sendo formado. Qual que é a quantidade de água? É alta ou é baixa? O grão está sendo formado. Aqui é a concentração de água. Ó. Aqui é a idade, né? Formação de grãos. Qual que é a concentração de água quando o grão está sendo formado? Então ele está baixinho aqui porque ele está sendo formado ainda, né? Mas o que vai acontecer? Ele continua baixo ou ele sobe? Sobe demais, não sobe? Concentração de água. Concentração de água elevada aqui em cima. O grão. Eu pego, por exemplo, um milho, né? Um grão de milho. Agora não dá na hora de fazer pamonha, o pessoal não faz pamonha, o grão tem que estar o quê? Mole ou duro? Mole. Como é que você sabe que ele está mole? Você aperta assim, solta um leitinho, não solta? Você? Não solta ou não? Então ali é a água. A água ali tem água, tem líquido ali dentro, né? Concentração está o quê? Elevada. Quando o milho agora começa, o que acontece com o milho que começa a acontecer com o milho? Ele vai mantendo essa quantidade de água dentro dele? Ou ele diminui? Diminui. Quando ele está seco o milho antes de colher, o que vai ter que acontecer? Quanto mais tempo vai passando de idade, mais água acumula no grão de milho ou menos água acumula no grão de milho? Vocês notaram que vai chegar lá embaixo, com praticamente quase nada. Agora vem aqui, chega a quantos por cento de umidade você tem que colher o milho, hein? Quantos por cento de umidade colhe-se o milho para poder armazenar o milho e guardar o milho? Colhe com 0% de umidade? Não. Por que não pode colher com 0% de umidade? Senão mata o embrião. Por que mata o embrião com 0% de umidade? Muito bem. Por que mata? De água. Olha, isso é um conhecimento puramente fisiológico, anatômico, bioquímico, várias coisas, que é super legal. Então, quando a semente está sendo formada no grão, presta atenção, está cheio de água, e depois começa a diminuir a concentração de água dentro da semente. É o milho, né? O milho está sendo agora, eu diria que neste momento, os milhos está começando a descer a umidade agora, apesar de ter muita água no solo, daqui uns mês e meio, 2 meses, já está abril, né? Quando fevereiro, março, abril, começa a colheita de milho aqui no sul de Minas, né? O que está acontecendo com a concentração de água dentro da semente de milho? Está o quê? Diminuindo. Mas por que está diminuindo? Por que não mantém lá no alto? Por que não mantém a concentração de água alta? Vai diminuindo até um certo ponto. Por que não pode chegar a 0? Quando a gente colhe o milho, está colhendo o milho, está quantos por cento de umidade? Quantos por cento de umidade? Ali na faixa 17, 18%. Por quê? Aqui a semente está aqui, olha que coisa mais legal. Esse conhecimento, agora não é conhecimento raso. Então, a semente está cheia d'água, né? Por que não germina? Por causa das... Por que não germina? Muito bem. A mesma coisa acontece, uma coisa bastante interessante. Concentração de quê agora? Água. Que acompanha ácido oxílico, úmido,
ele praticamente desce até o ácido abscísico. A concentração do ABA acompanha a concentração quantidade do que dentro da semente? Água. Então, o ácido abscísico é o hormônio utilizado para não deixar o que germinar, não deixar o embrião germinar na planta mãe. Na planta mãe. Isso aí eu estou falando de semente. Quando eu falo de planta já adulta, então, uma deficiência de ácido abscísico na semente, a semente o quê? Germina na planta mãe. E acontece uma outra coisa, que se é deficiente, dependendo da rota de deficiência, não ocorre a formação de quê? Carotenóides. A planta que é albina, ela morre. Então, a maioria dos vivíparos, quando ocorre, aquele que é deficiente, o que é um vivíparo? Vivíparo é uma planta que germina na planta, uma semente que germina na planta mãe, e muitas vezes é causado, obviamente, por deficiência de ácido abscísico, e também evita a formação de carotenóides. Ela é o que? Letal, não passa para frente. A viviparidade é algo que não passa para frente. Tá? Agora, o ácido abscísico diminui, correto? Por que o ácido abscísico tem que diminuir? Por que ele tem que diminuir junto com a água aqui embaixo da semente? Porque ele fica germinal. Por quê? Porque, muito bem, a hora que eu colocar essa semente para germinar, não terá ação de quem? Impedindo a germinação? O ácido abscísico. Com a embebição de água, ativação de enzimas, haverá o crescimento da radícula e do caurículo. Correto? Semente cheia de água, por que não germina? Muito bem, ácido abscísico. Correto? Vai diminuindo a concentração de água, diminuindo, até o máximo de quantos por cento? 17, 18%. Correto? Por que não pode abaixar mais? Agrônomos, por que não pode abaixar mais depois? Não mata Se for caindo a concentração de água, diminuindo a água da célula, o que vai acontecer com a célula? O que quer dizer matar a célula? Ela vai deixar de fazer tudo. O que vai acontecer? Vai diminuindo. O que acontece uma coisa? Vai parar de fazer os processos. O que acontece? Agrônomos falam para mim o que acontece. Morte do eixo. E o que tem? Puxa, O que está cheio? Murchando porque está dá fogo. O que acontece? Vale para folhinha lá na bucha também, vale para semente. O que está acontecendo? Diminuindo a água, diminuindo, até acontecer uma coisinha. O que é? Puxa permanente. Murcha permanente é folha, eu estou falando de semente. Não tem murcha permanente em semente. Danos irreparáveis. Qual que é o dano irreparável? Rompe a membrana? Qual que é o dano irreparável? Quem falou rompimento da membrana ganhou 5 pontos. Semente, não bando de murcha não, murcha é lá na folha. Folha murchou. Semente, o que acontece? A célula vai crack! Quebrou quem? Membrana celular. Quebrou a membrana, não ocorre o quê? Regeneração. Quebrou, rompeu. Rompimento da membrana celular, porque está seco, gente. Secou. Vai tirando a coisa, ela seca, ela quebra. Quebrou, rompeu. Por que a semente morreu agora? Vamos lá. Por que a semente morreu? Rompeu. Por que romper morreu? Vamos lá. Toda semente morta, o embrião, né? Rompeu lá, o embrião, né? Vai beber de água essa semente? Vai beber? Qual o problema que ela não vai germinar? Porque a membrana está quebrada, sai todo o suco celular, morreu a célula. Gente, olha que legal. A semente de formação, concentração de ácido abscísico, o quê? Elevado, vai evitar o quê? A germinação. A partir do momento que começa a semente ficar seca, ela fica seca até o máximo, até aqui eu estou colocando aqui, no geral 17%.
Por que não pode abaixar 17%? Ocorre o rompimento da Porque agora ocorre rompimento da membrana celular. Havendo rompimento, não ocorre o quê? Não ocorre regeneração.